Quem de vocês já ouviu dizer que mulher é sexo frágil? E quem de vocês já ouviu dizer que homem nasce pedreiro? Para mim, ninguém disse. Desde pequena, a gente vem trabalhando na nossa casa assuntos de reparo, uma casa pequena, uma mãe separada do marido, com 7 filhos, eu sou a quinta, e a gente tinha uma vida bem difícil, mas a gente era muito feliz unido. E uma das coisas que nos unia são as obras. As obras nos uniram tanto que até hoje fazem parte da minha vida em especial, porque a minha mãe sempre nos ensinou a se preparar, a ser empoderada, a desenvolver as nossas próprias habilidades, e assim eu fui crescendo. Eu fui bolsista de uma escola particular, e lá eu via muitas questões, muitos problemas de relações entre as pessoas. Vi branco discutindo com negro, vi as relações de pobre e rico, vi mulher-homem, as discussões, e eu não entendia muito bem isso. E isso foi fazendo trabalhar a minha vida interna. Mesmo quando aqui, nessa mesma foto que vocês estão vendo aqui, a gente fazendo uma calçada de basalto irregular. Essa calçada ela é bem pesada até hoje, a época. Hoje em dia é tudo formado, retinho, retilíneo, né, cortado. E aquela época era muito difícil, até o traço da parede. Como é que tu vai fazer? Que massa que tu vai preparar? E foi assim que, chegando à maturidade, eu fui chefe de família, como a minha mãe. Eu tive 2 meninas gêmeas, a Betina e a Bruna. E ali eu comecei a me fortalecer enquanto mulher. Antes disso, eu tinha trabalhado com moda e eventos. Eu tive muitas oportunidades. E dei graças a Deus por nascer branca, porque eu vi um país muito, muito preconceituoso, em todo sentido. Então, de novo, volta quem tem grana, quem não tem comida. O que está acontecendo no país rico, muito triste e, ao mesmo tempo, tão alegre, tão cheio de perspectivas. Isso me magoava muito, sempre andou em toda a minha história. E isso foi aflorar quando eu fui mãe, e mãe de gêmeas, e chefe de família. E eu via as oportunidades que eu tinha, e via as oportunidades das mulheres que não tinham. Mulheres muitas vezes sozinhas, na maioria das vezes, as chefes de família, que não tinham emprego, que nem têm formação. Como é que essa pessoa vai trabalhar se não tem creche, se não tem respaldo, se a sociedade não ajuda, se não tem política pública para essa mulher? Como é que é esse andar? Essa preocupação fez que eu terminasse no serviço público, onde eu fiquei durante 8 anos, mais ou menos. E eu saí dali muito chateada, porque eu não vi o acompanhamento, eu não vi projetos em potencial que tivessem sustentabilidade. A gente entrava no serviço público, via alguém trabalhando um processo interessante, aí mudava o governo, mudava tudo de novo, nada andava. E eu sempre lembrava da minha mãe. A minha mãe foi uma figura muito presente, porque ela se virava. Ela entendia que a gente precisava de uma casa melhor, de uma vida melhor, e que só as nossas escolhas é que fariam a gente ter uma vida melhor. E as casas, com tantos problemas, eu via a situação do desemprego. Por que eu não poderia aprender melhor? Eu que já tinha feito tanta coisa errada na obra, mas, ao mesmo tempo, fui aprendendo, fui estimulando. Trabalhava em outras etapas, mas não achava que profissão tem coisa de homem e tem coisa de mulher. Isso não existe. Então, o que eu fui pensando? Como é que eu vou montar um projeto? Saindo do serviço público, voltando para os eventos, mais maduras, minhas filhas tinham ido morar na Alemanha. Eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou encarar, vou pegar esse projeto, vou deixar alguma coisa para o mundo, vou começar. Até porque naquela época, isso era 2006, em 2006 o cenário brasileiro era outro, tinha muitas obras, as pessoas de fora vinham de outros estados, morriam de frio aqui na obra, e eu pensava, por que essas mulheres não estão dentro da obra? E por que os reparos que a gente precisa, os reparos da nossa casa, não dá conta? Pedreiro que não faz serviço bem feito, que pega o dinheiro em bolsa e vai embora. Quem de nós não tem uma história que não seja legal nesse ponto? Então, por que não ensinar as mulheres? E não é que eu fui lá, apresentei a ideia para uma loja de material de construção, e não é que deu certo? Nós conseguimos 25 vagas
para 25 mulheres. Apesar das pessoas acharem que era uma ideia muito maluca, que eu era doida, enfim, que isso não era coisa de mulher, que era coisa de homem, mais de 300 mulheres foram se inscrever. E elas vinham de carroça, de a pé, de bicicleta, atravessava a cidade para ir lá se inscrever para fazer um curso de pintura predial. E aí a gente começou a entender que, as mulheres querem mesmo. Começou um processo, a gente pensou, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer em que lugar? Aí começamos num asilo. Pintamos um asilo, deixamos um asilo bonitinho, e foi daí que a gente começou a entender. Mulheres começaram a entrar no mercado, começaram a pintar as casas. Eu chegava para fazer o monitoramento das casas, o que acontecia? As mulheres, às vezes, as donas da casa tinham saído de casa. A mulher estava em casa, pintando, arrumando a sua casa, a casa da patroa, enfim, da dona da casa, e a mulher deixava as crianças e saía, ia para o banco, fazia as atividades. Isso acontecia se nós tivéssemos pedreiros ou alguém estranho? A gente sabe que não, que toda vez tem que marcar, formar, ir lá. Com mulheres era diferente, a gente chegava, muitas vezes elas estavam fazendo almoço juntas, pintando. Nascia uma outra realidade, uma realidade que eu gostaria de ter tido para mim. Então, eu vi aqui a satisfação das mulheres em receber e dos próprios homens, porque as mulheres entrando dentro da casa, elas vão lá e se organizam, elas deixam tudo tapadinho, bonitinho, né? Não tem perigo, tem uma outra concepção, porque a mulher já vem com aquela história de cuidados de casa. E ela levou isso naturalmente para a obra. Até nós crescermos e isso teve todo um andar. Colocar no mercado de trabalho, metodologia, como é que a gente foi construindo. A mulher começava a se tornar uma cidadã. E a primeira coisa que ela fazia naquela época, e que ela faz até hoje, o primeiro dinheirinho que ela pega é levar para casa. É levar para casa, passa no supermercado, vai e trata a família. Isso nos sensibilizou muito. Porque não tem aquela história do happy hour. Na segunda-feira eu estou de volta no trabalho, né? Sexta-feira eu pego dinheiro, vou para casa, levo comida para casa e segunda-feira estou de novo no trabalho. Olha o comprometimento, olha a atuação. E eu nunca entendi muito bem isso, porque as mulheres, na realidade, elas fazem parte do processo da sociedade. E a gente precisa, sim, entender que as mulheres precisam ser melhor tratadas. Se não houver políticas públicas para as mulheres, o que vai ser feito? Qual é a realidade que nós estamos construindo para esse país? Se a maioria das mulheres são chefes de família, a maioria das chefes de família são mulheres, ou seja, a forma como a gente está trabalhando está errada. A violência que nós estamos acontecendo, que nós estamos vendo dia a dia aí, ela passa porque as mulheres não têm profissão. E a construção civil faz parte disso, sim, porque não tem coisa tão pesada. A gente pode fazer os trabalhos, os homens fazem, a gente não vai tirar o trabalho deles, eles fazem a parte deles e a gente faz a nossa. A nossa de acabamento é sensacional. A gente está cada vez se instrumentando mais nisso. Então, com isso, aquele projeto começou lá em 2006, ele teve visão, a gente formou ceramistas, foi indo, olha lá, pedreira, o sexo frágil, olha aí, começou a construir, foi fazendo ali a carpintaria de formas, a gente foi aprendendo a construir as paredes. E aí nós tivemos professores maravilhosos, que eu mesmo digo, só falta botar saia, porque a sensibilidade deles com as mulheres, trabalhando a metodologia, dentro daquela andragógica, que trabalha aquelas questões das dificuldades que a mulher vem, e o conhecimento que ela tem, e a gente muito aprende com elas, resiliência, é o que essas mulheres mais têm. E elas, com dinheiro, não têm problema. Elas saem de casa tranquilamente, sem ter que voltar e enfrentar a situação da violência. Então, não adianta falar em empoderamento se tu não tem conhecimento e se tu não tem educação. A educação faz parte do nosso dia a dia. É o primeiro lugar que a gente deveria dar atenção. Porque é a partir do conhecimento, e a forma de conhecimento é diferente. Não é chegar lá e dar aula teórica. A mulher não queria isso. Eu queria entender o processo da obra. Eu vou dizer para vocês que muitos homens nos procuram também para fazer curso com a gente. Muita gente, tem muito engenheiro pedindo, porque não adianta, quando ele chega na obra, quem é que ganha tudo? É o mestre de obra, que bota ele no bolso, porque ele não tem a prática da obra. Então, o manusear das ferramentas, a utilização, nos empodera. Se nos empodera, estarmos lado a lado com o homem, nem sempre o homem está tão feliz assim fazendo esse trabalho. Quem é que disse que ele precisa ser pedreiro?
E nem todas as mulheres querem ser também. Então, para isso, tu tem que construir um sinal de cidadania. A gente tem que botar advogada, ela tem que começar a aprender a ir no museu, que é gratuito. Ela tem que começar a participar dos processos do dia a dia da gente. E ser feliz em conjunto com o homem e a mulher, e cada um com a sua escolha. Então, foi indo, a gente foi trabalhando, feliz, a alegria das mulheres. Eu, empoderada, eu faço um outro trabalho. O meu trabalho depende do meu conhecimento. Então, a gente foi indo lá as paredes, chegamos em 2013, assim, ó, nem contei para vocês, em 2006, isso passou 2007, 2008, eu não tinha mais dinheiro para continuar o projeto. E aí, eu fui fazer a única coisa que eu podia, vender o único patrimônio que eu tinha, que era uma casa. Porque eu apostei no negócio, eu queria que a coisa andasse. O mundo tinha que mudar para mim, eu queria ver essas mulheres melhores. Porque eu acreditava. E era um sonho a ser seguido, que agora não é mais meu sonho. É uma equipe maravilhosa que eu tenho lá por trás, que está trabalhando. Hoje eu só levo para frente a ideia e estou aqui preocupada em passar para vocês a melhor maneira possível de vocês compreenderem que nós, mulheres, precisamos estar empoderadas e principalmente através da educação. Mas nós chegamos, então, vendi a minha casa e foi seguindo. E foi indo, quando eu estava dura, não tinha mais grana para nada. Eu fui indicada para um prêmio em nível nacional e internacional. E aí, quem me viu foi a Humanity Foundation, na Suíça, e eu virei fellow da Humanity Foundation, que trabalha a questão das líderes, né? Como, na realidade, eu fui selecionada como uma líder a ser multiplicado o processo de trabalho. E em 2013, eu cheguei lá no Vila Flores, que é um prédio que foi construído em 1920, aqui em Porto Alegre, que é um projeto muito bacana também, que é trabalhar o reparo. Ali a gente reparou que as mulheres faziam diferente. Toda a alimentação que elas ganhavam, muitas vezes, a gente ficou muito feliz de ver que os lanches que elas se repartiam ali, uma parte ia para casa, porque era para os filhos. A gente ficava feliz de ver que elas têm essa comunhão, mas, ao mesmo tempo, a preocupação do que essa mulher é. Enfim, ali nós vimos que várias mulheres começaram a chegar até nós. Aí vieram engenheiras, médicas, enfermeiras, jornalistas. Todas começaram a construir um processo de mudança do prédio. E aí vieram negras, índias, todas as cores, raças, transexuais, tudo participar conosco numa verdadeira comunhão de reparo. E aí a gente foi vendo a alegria e a transformação que isso podia sentir na nossa vida. Então, eu penso assim, que é uma obrigação para nós, é uma obrigação do ser humano levar adiante uma ideia que faça a mudança do nosso mundo. É necessário que a gente comece com uma pequena mudança. E ela está na parte mais frágil que nós temos e mais forte, que é na família. Então, se tu tem uma mãe empoderada, como eu tive a minha, é o momento da gente se juntar, porque é no lar que começa. No lar é que começa a despertar essa consciência, como a minha mãe fez e faz, essa consciência de crescimento, de escolha, para onde é que eu quero ir. Se houver essa consciência, o ser humano vai começar a mudar. A minha mãe hoje tem 93 anos. Aliás, vai fazer daqui a pouquinho. Daqui a uns dias ela faz 93 anos. E o ano passado ainda ela estava comandando uma obra na casa dela. Reparamos todo o telhado e quem estavam junto? Os filhos, os netos e os bisnetos. E quem fez o acabamento final foi a personal pedreira dela, que cada vez se juntam mais. São mulheres ocupando espaços, são mulheres vindo para atender um outro mercado que está muito desassistido. Então, quanto mais trabalho a gente vê, que a gente não dá conta hoje, isso está fazendo com que a nossa função cresça. E se o não foi a palavra que eu mais ouvi lá no começo, era maluca, tudo, não, isso não é coisa para a mulher, hoje é a palavra que nós mais ouvimos. Isso são os outros estados pedindo, os outros estão ali, nós fazendo massa, tudo trabalhando, no reparo, como é feito, as nossas professoras. Nós tivemos um grande crescimento e a gente, na realidade, hoje a gente coloca muito de todo o coração o nosso trabalho para que a gente continue fazendo cada vez melhor. Então, como a minha mãe fez e faz, fortaleçam as mulheres,
fortaleçam, porque é delas que a gente pode fazer que uma nova sociedade se construa no Brasil e no mundo. Então, por uma sociedade melhor, por nós, construído por todos nós, homens e mulheres, na mesma luta para a gente continuar e deixar o mundo muito mais bonito. Muito obrigada.